para o estudo de hoje. Está em Judas, capítulo, que só tem um capítulo. Judas, que está mesmo no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Judas. E vamos hoje versículos 8 até 11, se conseguirmos. Muito bem. Então vamos aqui ler versículo 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Muito bem, então Judas é uma epístola universal que Judas escreveu, não escreveu uma pessoa, como Paulo escreveu a Timóteo ou a Tito, não escreveu uma igreja, mas é para as igrejas cristãs. E esta epístola de Judas trata essencialmente da defesa e firmeza na fé. O tema de hoje é identificando e descrevendo os falsos profetas. Nós já vimos até aqui algumas coisas, muito resumidamente. Vimos quem é o autor da carta, ele apresenta-se logo sem perder tempo. É Judas, que era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, versículo 1. Ele também não perde tempo logo em declarar o propósito, que está nos versículos 3 e 4. Ou seja, Judas quis escrever sobre a salvação comum, diz ele aí, ensinar sobre a fé cristã, mas tomou conhecimento que a igreja estava a ser atacada internamente, de dentro da própria igreja, por falsos mestres com falsos ensinos, a quem ele designa aí, no versículo 4, homens ímpios, e perante esta ameaça, este perigo espiritual para a igreja, ele mudou o tema e viu-se obrigado a escrever, como ele diz no fim do versículo 3, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. E realmente este é um dos principais trabalhos de um pastor, é realmente defender a fé, estar alerta. Quando Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele elenca ali as características de um líder, de um pastor, e no versículo 9 diz que uma das responsabilidades do pastor é, Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Sempre haverá na igreja quem contradiz, quem ensina de outra forma, quem engana, e o pastor tem que reter com firmeza a fiel palavra, que é conforme a doutrina cristã, para ser poderoso, não é para ser fraco, para ser poderoso, para admoestar, para corrigir, com a sã doutrina, veja como ele repete aqui, e para convencer os contradizentes. E foi o que Judas aqui fez. Ora, esses falsos mestres que estavam dentro da igreja pareciam ser crentes, mas de facto não o eram. Eles desviaram-se da fé, a qual eles tiveram a oportunidade de conhecer, mas que nunca aceitaram. Afastaram-se de Deus, negam a Deus, a Jesus e as verdades fundamentais das Escrituras. E isso é chamado de apostasia. Como ele diz aí, no versículo 3 e 4, ele diz que esses homens, são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja,
vivem em pecado, em imoralidade e dizem que está bem. E estão na igreja, versículo 12 diz sobre eles: estes falsos mestres, são manchas em vossas festas de amor. Ou seja, eles estavam na igreja e havia a necessidade da igreja estar alerta para vencer os falsos mestres e os falsos ensinamentos. E por ser tão grave o que fazem e dizem, grave ofensa a Deus, forte ataque à igreja, Judas escreve versículos 5, 6 e 7, que já vimos, dando ali a certeza e confortando os crentes, dizendo: olhem, Deus certamente vai castigar essas pessoas que assim procedem contra a igreja do Senhor. E ali com essa advertência de 3 exemplos de julgamentos que Deus operou no passado. E vimos isso, versículo 5, aqueles que Deus libertou do Egito e que depois voltaram atrás, os anjos que se revoltaram contra Deus e Sodoma e Gomorra, que viviam em grande imoralidade. Ora, depois disto, o olhar de Pedro vai agora voltar-se a partir do versículo 8 até ao versículo 16. Judas vai agora, a partir do versículo 8, vai descrever, ele aqui alertou sobre o perigo, falou do julgamento que Deus vai fazer a esses, e agora mas vocês agora têm que saber quem são. E ele vai agora descrever, e vai caracterizar e vai identificar esses falsos mestres, a partir do versículo 8. Então, diz aí, versículo 8, que iremos ver. Ou seja, se nós hoje também temos de defender a fé, se hoje nós temos também que desmascarar o erro, os hereges, temos de ser cautelosos e temos que ter uma identificação dessas pessoas confrontada com a palavra de Deus. É como se temos que ter uma foto inquestionável. Quem são eles? Como é que os podemos identificar? E é isso que Judas faz aqui. E as palavras que Judas já utilizou e vai utilizar ainda, se já repararam, são muito fortes. Muito fortes, porquê? Porque mostram essas palavras a gravidade de quem se corrompe, de quem quer corromper a Igreja de Cristo, de quem nega ao Senhor, e Judas vai aqui mostrar com algum detalhe, vai identificar os falsos mestres. Versículo 8 diz: e contudo, eu vou ler aqui o versículo 7, para vermos bem o contexto. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes são os falsos mestres, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Portanto, ele vai identificar estes falsos mestres, semelhantemente, ou seja, liga o seu comportamento depravado à imoralidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, e ele vai aqui descrevê-los, uma vez mais, de 3 maneiras, outra tríade. Judas é muito esquemático e ele usa nesta sua pequena carta, por várias vezes, um conjunto de 3 aspectos para falar sobre algo. E aqui, uma vez mais, ele vai falar aqui de 3 coisas que caracterizam os falsos profetas: carnalidade, rebeldia e irreverência. A primeira delas é: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Quer dizer, falsos mestres
seitas, aqueles que se afastaram da fé, entregam-se com facilidade à imoralidade, à perversão sexual com os seus corpos, como ele está aqui a dizer, como faziam os de Sodoma e Gomorra. Enquanto nós sabemos que o que o Senhor pede do cristão e nos ordena é a santidade de vida e não contaminarmos o nosso corpo com imoralidade. Depois, em segundo lugar, rejeitam a dominação. Outra característica dos falsos mestres tem a ver com o facto de eles acharem que estão acima da lei, acima das autoridades. Desconsideram a autoridade, quer ela seja humana, quer seja civil, quer a autoridade da Igreja, quer a autoridade do próprio Deus. Vejam que eles, no versículo 4, eles viraram as costas a Deus. Vejam o que é que Judas diz aí. Converteram em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador, e Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, nem aceitam o domínio de Jesus Cristo. Falsos profetas acham que eles sabem tudo, eles é que têm conhecimento e rejeitam viver debaixo de autoridade. Tal como os judeus no deserto, foi outro exemplo que o Judas deu, que foram arrogantes e rebeldes, que essa é uma postura bastante própria de quem se acha superior aos outros. E a terceira característica aqui do versículo 8 é difamam as dignidades. Isto é interessante de nós analisarmos porque esta é outra característica de eles injuriarem com muita facilidade, não terem respeito, blasfemarem contra as dignidades. Agora, quem são estas dignidades? A palavra grega que é aí usada para dignidades é uma palavra que é muito rara, que é doxai. Doxa quer dizer glória, qualquer coisa majestosa, gloriosa. Estas dignidades, a palavra grega é doxai, que é também usada em 2 Pedro, capítulo 2, que nós vamos ler, versículo 10 e 11, porque a segunda carta de Pedro, ela vai muito na linha da carta de Judas. Então, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículo 10, vejam, também fala, este capítulo 2, começa precisamente por falar dos falsos mestres. E diz, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, que é a carnalidade, é a mesma característica que Judas deu, concupiscências de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, agora vejam, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, faz aqui uma comparação, sendo maiores em força e poder, os anjos maiores em força e poder que esses falsos mestres que são humanos, como nós, esses anjos não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Portanto, o que é que Judas quer aqui dizer com estes falsos mestres, tal como Pedro, que blasfemam, difamam as dignidades? Há aqui uma referência, esta dignidades não se refere a autoridades humanas, mas a autoridades muito superiores, de natureza celestial, espiritual. Está aqui a falar, estas autoridades, está a falar dos anjos. Esses seres de estatuto elevado e superior que são os anjos que Deus criou. Ora, os anjos têm um papel muito importante nos desígnios de Deus. Vamos ver apenas um desses aspectos, em que os anjos acompanham Deus nos
nos eventos mais importantes que estão na Bíblia. Vamos ver apenas um deles, foi quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Entregou a lei a todo o povo de Israel através de Moisés. Então vamos ver aqui, vejam, se nós tivermos apenas a ideia, Deus diretamente deu a lei em mão a Moisés. No entanto, vejam aqui, Deuteronômio capítulo 33, eu vou ler alguns versículos que eu penso que também vão ser ali projetados, que falam, vejam, da ocasião em que Deus, no Monte Sinai, aquela grande montanha, entregou a lei a Moisés. Como é que isso foi feito? E Deuteronômio 33, versículo 2 diz: Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Quer dizer que Deus fez-se acompanhar por milhares e milhares de anjos. Na mesma linha, o Salmo 68, versículo 17, que faz uma referência também a este acontecimento do Monte Sinai. Então, o Salmo 68, versículo 17, diz assim: Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Naquele dia em que Deus deu a lei, Deus estava gloriosamente e gloriosamente também rodeado de milhares e milhares de anjos. Era uma ocasião muito importante. Se nós formos ver o discurso de Estevão, quando estava a ser martirizado, em Atos capítulo 7, versículo 53, em que faz um resumo histórico de Israel, olhem o que ele diz lá. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, versículo 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Portanto, os anjos participaram na entrega da lei gloriosamente do Monte Sinai. O apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, Gálatas 3, 19, também diz assim: Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador, Moisés. E Hebreus, capítulo 2, versículo 2, Hebreus 2, versículo 2, vejam, são tudo referências a esses seres celestiais, são os anjos, que acompanham Deus de uma maneira gloriosa nos grandes acontecimentos bíblicos. Hebreus 2:2 diz: Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. É uma referência também à entrega da lei. Portanto, os anjos rodeiam Deus, acompanham Deus, os anjos santos de Deus gloriosamente, são autoridades, são dignidades, com este grande papel que têm às ordens do Senhor. Então, Judas diz que os falsos mestres, uma das coisas que eles faziam era blasfemarem não apenas de Deus, como vimos no versículo 4, mas blasfemavam até dos próprios anjos, que são estas dignidades. E sabem que as seitas, quase todas elas dizem que receberam novas revelações através de anjos. Já falámos nisso aqui. Os Mormons são um exemplo muito claro disso. E o iniciador da seita dos Mormons diz que recebeu uma revelação através de um anjo que se chama Moroni. E os principais templos, tabernáculos dos Mormons
se forem ver isso com muita facilidade, tem na cúpula, lá em cima, esse anjo, uma estátua, que é uma imagem desse anjo morónico, que para os mormons é alguém quase como Deus. Portanto, os anjos de Deus servem os propósitos santos e justos e verdadeiros de Deus, mas os demónios, que são anjos que se rebelaram contra Deus, o próprio diabo se transforma em anjo de luz, também interferem na história humana, mas para enganar. E estes hereges, que eram chamados gnósticos naquele tempo, envaideciam-se porque diziam que recebiam revelações especiais, superiores, espirituais, da parte de anjos. Qualquer revelação que possa vir que contraria a palavra de Deus, se for através de um ser espiritual, é um demónio, não é um anjo do Senhor. E, portanto, a ideia que Judas está aqui a trazer é que uma das características dos falsos mestres é que têm essa realidade de que têm revelações especiais de anjos, mas entregam-se a blasfemar contra os anjos, contra os seres angelicais. E se lembrarem da leitura que nós fizemos de 2 Pedro, 2 Pedro fala desses falsos mestres e diz que os próprios anjos santos de Deus, obedientes a Deus, que são mais gloriosos, mais poderosos do que nós humanos, nem eles se atrevem perante o Senhor de julgar ninguém. Diz lá no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz: enquanto os anjos, o fim do versículo 10 diz que os falsos mestres são atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades dos anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Diante do Senhor. Quer dizer que eles achavam que tinham uma ligação, que eram superiores a anjos, mas difamavam e blasfemavam dos próprios anjos. Não devem fazer. Só Deus tem o poder e a autoridade de julgar. E isto é uma lição para nós, que nós mesmos devemos ser muito cautelosos, muito reverentes, não apenas quando falamos do nosso Deus, como até dos próprios anjos do Senhor e até dos próprios demónios com quem nós nem nos devemos meter. Daí que no versículo seguinte, que é o versículo 9, na linha do que Judas está a dizer, ele dá o exemplo de um dos maiores e mais poderosos anjos de Deus, que é Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel não cometeu semelhante erro igual ao dos falsos mestres que se acham superiores, e até dos anjos eles blasfemam. Com grande sabedoria, o arcanjo Miguel, com muito maior dignidade e poder, é um dos maiores anjos, mais dignos anjos de Deus. O próprio arcanjo Miguel não tratou o diabo de maneira desrespeitosa, nem sequer lhe deu uma resposta grosseira. Então este é o exemplo. Vejam, se nós formos ver em Deuteronômio 34, para nós entendermos o que é que está aqui, porque fala aqui do acontecimento da morte de Moisés. Então, Moisés foi o líder, o grande líder que Deus escolheu para dirigir a nação de Israel, mas morreu já com 120 anos de idade.
E Deuteronômio 34 tem o registro desse acontecimento. Vejam o que é que diz ali, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-Pior, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então Moisés morreu e diz ali que Deus o sepultou, lá naquele monte onde ele morreu. Ora, Deus levou Moisés, sepultou-o e nem sequer sabe o lugar. Judas faz aqui uma revelação que não está registada, mas um acontecimento que ocorreu na altura da morte de Moisés. É que o diabo entrou em disputa com Deus sobre o corpo de Moisés. Não vamos aqui agora imaginar, mas foi por isto, foi por aquilo. Mas o diabo queria o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, certamente enviado pelo Senhor, estava ali presente nesse dia da morte de Moisés e contendeu, diz aqui, disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés, que o diabo não levou, e diz ali que Deus o sepultou. Mas qual é o ponto que Judas aqui quer salientar? Diz, olha, o próprio arcanjo de Deus, um santo anjo com poder enorme e grande autoridade, ele não, perante o diabo, não se atreveu a tratar o próprio diabo com desrespeito, ou a condená-lo, ou usar palavras ofensivas e injuriosas, ou outra coisa qualquer. Disse só, o Senhor te repreenda. O que é que fez então o arcanjo Miguel? Deixou nas mãos de Deus o repreender a Satanás, porque somente Deus pode e deve fazer isso. A lição que Judas aqui nos quer dar é que se um anjo santo de Deus, tão cuidadoso naquilo que ele fazia e dizia, quanto mais nós, homens mortais, devemos vigiar as nossas palavras e devemos ter respeito por estas elevadas autoridades e poderes espirituais angelicais, que são os anjos. Mas atenção, porque Deus é o único que deve ser e pode ser adorado. Os anjos servem a Deus. Não é, a Bíblia proíbe orações aos anjos ou adoração a anjos, mas não devemos usar de palavras injuriosas e de blasfémia contra os anjos de Deus e até, possivelmente, contra os demónios. Depois o versículo 10 é um versículo que é um género de um sumário daquilo que foi dito. Estes, porém, está a falar, ele falou daquilo que eles faziam, os falsos mestres, versículo 8, diz, vai dar um exemplo, olha, até o próprio arcanjo Miguel fez assim, que essa é a vontade de Deus. Depois volta, estes, porém, que são os falsos mestres, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Portanto, é um sumário que identifica os falsos mestres, que por um lado falam mal de coisas que muitas vezes nem compreendem, dos poderes celestiais, poderes invisíveis, e das coisas que conhecem e veem, que é aquilo que naturalmente conhecem. O seu exemplo é de imoralidade e procedimento, como diz aí, como se fossem animais irracionais. É realmente uma linguagem muito forte. E 2 Pedro 2,12 explica bem quão horrível era
o testemunho dos falsos mestres naquele tempo e hoje. 2 Pedro 2,12 diz: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Vamos ficar por aqui, não vamos ter tempo de prosseguir mais para o versículo 11. Este é um tema, é uma carta muito importantíssima de Judas, que nos mostra aqui a necessidade de nós sermos cautelosos, sermos submissos ao nosso Deus, sermos exatamente o contrário daquilo que Judas aqui fala sobre os falsos mestres. Tinha só aqui, para concluir, uma pequena referência, se o Daniel preparou ou não, que é só para vermos um pouco melhor, com 2 ou 3 versículos, quem é este arcanjo Miguel, que um arcanjo Miguel é um anjo de grande poder e autoridade que serve ao Senhor. E no capítulo 10 de Daniel, vemos o que é que ele faz. No capítulo 10 de Daniel, versículo 13, uma altura em que Daniel orou ao Senhor, estava a orar pela nação de Israel, e a resposta de Deus tardou, e a explicação está em Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, é chamado aqui príncipe, é um anjo de Deus de maior poder, possivelmente, que Deus tem, dos maiores, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então há aqui um combate espiritual e uma luta nas trevas, e Deus enviou o arcanjo Miguel, príncipe, para ajudar. Depois, no versículo 20 e 21, temos mais revelação. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, está a falar dos hostes demoníacas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei que está registado na Escritura da verdade: ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. E depois, no capítulo 12, versículo 1, temos a atuação do arcanjo Miguel nos últimos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Portanto, o arcanjo Miguel é um anjo de Deus que tem como obra principal proteger o povo de Deus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Depois, por fim, o livro do Apocalipse, capítulo 12, fala aqui já estamos no tempo da grande tribulação, quando há um combate entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, e quem lidera os exércitos celestiais de Deus é o arcanjo Miguel. Apocalipse 12, versículo 7 diz: e houve batalha no céu. Miguel comandava e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, o arcanjo Miguel é um anjo de grande poder, grande autoridade ao serviço de Deus, um príncipe, e vejam como ele, perante o próprio Satanás, não pronunciou nada contra ele. Só disse: o Senhor te repreenda. E assim devemos nós também, como crentes, ser obedientes à palavra de Deus, seguir o exemplo que Judas aqui nos dá, como ele diz, o motivo por que escreveu a carta. É nosso dever. Exorto-vos a batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Permaneçamos fiéis e no caminho
fiel da palavra de Deus. Amém.